Saluton. Hodiaŭ ni ekzamenos kelkajn gramatikilojn en la daŭrigo de nia baza kurso de Esperanto. Komence ni parolu pri la futuro. Futuro estas unu el la tri verbaj tensoj de la modo indicativo. La tri tensoj de la indicativa modo estas presentiso, preterito kaj futuro. Do tiu termino futuro en principio estas gramatika termino. Ĝi estas uzata pri verbo en la estonta tempo. Sed kelkfoje oni uzas ĝin ankaŭ kiel sinonimon de estonteco. Tio ne estas ordinara. Sed ni rimarkas tion ĉe kelkaj aŭtoroj. Sed en principio futuro estas verba tenso, kiu finiĝas per os. Mi studos morgaŭ. Mi vojaĝos en la sabato. Mi laboros en la karnavalo. Ĉio en la estonta tempo. Futuro. Ni devas do atenti pri tio. Unu kuriozaĵo. Mi montros al vi tie ĉi la blankan tabulon, por ke ni havu pli da komforto. Kie estas la blanka tabulo? Tie ĉi. Do futuro estas os tempo aŭ penso. Mi esperas ke ne pluvos. Vidu que en tiu caso estas en la futuro la verbo pluvi. Kiam ni uzas kun esperas. Kiam ni uzas kun la verbo esperi, esperi que la verbo posta estas en la futuro. Espere que os. Carlo esperis que Ana alvenos. Carlo esperis que Ana alvenos. Interessante, né? Espere em la pacientetiso ao preterito kaj alveni em la futuro. Alvenos. Se la verbo estas atendi, mi atendas que la taxio alvenu urĝe. Alia situacio.
estas diferentes, inter, espere, kaj atendi. Espere, estas havi esperon pri io necerta. Mi ne scias, ĉu io okazos. Pro tio, sed mi esperas ke ĝi okazos. Sed pri atendi, mi atendas ke io okazu. Mi havas convinciĝon ke io fakte okazu. En tiu ĉi kazo estas kun imperativa modo. Atendi que tu. E atendas que la laboro finiĝu rapide aŭ akurate. Estas imperativa modo. Kaj la imperativa modo en Esperanto estas kun u. Curiosaĵoj. Curiosaĵoj de Esperantujo. Kaj ni rememoretos pri la numeroj, la nombroj, la ordaj nombroj. Ni jam videtis ĝin tie ĉi, la ordaj nombroj. La kardinalaj nombroj estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La orda formo sufiĉas ke ni aldonu la litero A. Tie ĉi estas la kardinalaj nombroj. Por la ordaj nombroj, mi prenos la saman liston, kaj skribos la literon A ĉe la fino. Unua, dua, tria, kvara, kvina, sesa, sepa, oka, naŭa, deka. Simple. Pri 11, la nombroj post 10. 11, 12, 13. Por la orda formo sufiĉas meti la literon A nur ĉe la fino de la lasta nombro. 11. Kaj ni skribas tiun ĉio streketon tie ĉi. 11, 12, 13. Mi almetas la literon A nur en la fino de la fino. En la fino de la lasta nombro. Kaj ĉiu lingvo havas siajn manierojn demandi pri la horo. En Esperanto, oni demandas pri la horoj en la
horda maniero. Que esta es la horda formo de quanto. La correlativo de quanto, este es kiom. Quantos? Kiom. Por demande la position, la ordem, ni aldonas la litero A, kioma. Char la respondo estos en la horda formo. Se la respondo estos en la horda formo, do la demando esto en la horda formo. Kioma horo estas en la horloggio. La respondo estas la sesa. Oh, la sesa. Sufiĉas skribi estas la sesa. Sed oni povas diri komplete. Estas la sesa horo. La ordo aperas nur ĉe la horo, ne ĉe la minutoj. Se, por exemple, estas en tiu ĉi horo en la horloĝo, mi devas diri estas la sesa kaj dek minutoj. La minutoj estas en la kardinalo. La horoj estas en la ordo. Kaj kiel diri ion? Estas la sesa kaj tridek. Estas la sesa tridek. Estas tridek minutoj post la sesa. Estas tridek minutoj antaŭ la sepa. Estas la sesa kaj duono. Duono, kio estas duono? Tiu sufixo on estas frakcio. Frakcio de nombro. La baza nombro estas du. Ono estas mi prenas la tuton kaj dividas ĝin per du. Du partojn. Do duono. Na frase estas la sesa kaj tridek. Tridek é minuto, não escreve o nome, não? Minuto? Ne devige, não obrigatoriamente. Vi povas diri nur tiele, tridek. Sed se vi povas, se vi volas, vi povas kompletigi. Sed se vi bezonas, se vi volas, ne uzu minuton. Ok. Estas la sesa kaj duono. Duono. Mi dividis tuton per du. Estas interesse, ĉu ne?
Cai, se la horologio diras que estas kiel diri tion, mi vidas que nun estas tri partoj de horo. Mi povas diri do estas la sesa kaj dudek minutoj, estas la sesa kaj triono. Ó, mi dividis la horon per tri. 12 minutos, esses triono de horo. Um terço. Me explica aí esse do ONU. É minuto aí? Como é? Não. Como é isso? Não, é a fração Fração, de um todo qualquer, não qualquer tem coisa. horas, não. Não tem horas, É, não. aí serve para tudo. Serve para Para tudo? hora e para qualquer outra coisa. Em que a gente parta em fração. Certo. No caso aí está dividido por 2. Hum, Não é isso? é. Aí, nesse caso, é do ono. Mas aqui embaixo já está ó, por 3, porque é 6h20. Triuno. Então, peguei uma hora. Triuno. No caso, são 6 horas e mais um terço de hora. Que seria 30 minutos. No caso, 20. É um terço. 30 minutos seria metade. 30 minutos seria metade. No caso, é um terço de hora. 20 minutos. O outro é 10 minutos. Aqui em cima, a gente trabalhou com 30. Ó, 30 minutos, ou seja, metade de uma hora. Metade. É a sexta hora mais uma metade de hora. Vou dizer assim, né? Esta é a sexta, cai do ono. Se for no relógio, estiver mostrando assim. Está mostrando isso no relógio. Então, aí passa a ser esta lá, sexta, cai, de 20 minutos. 15 minutos. Né? Sim. E esse? Esta lá, sexta, cai, ó, par ono. Dividir por 4 uma hora. Um quarto. É a sexta mais um quarto. É um pouquinho complicado, né? Não, dá no mesmo. Usa muito. Aí, mantendo a mesma fração. Só que eu divido, porque 15 não é um quarto de hora? 15 minutos equivale a um quarto de uma hora. Você pegou uma hora e dividiu por 4, dá 4 partes de 15 minutos. Então, o raciocínio é o mesmo. Não altera, não. 6 horas mais um quarto de hora. Ou seja, 15 minutos. 6h15. Então, eu tenho essas duas formas. Esta la sessa, cai de que 20 minutos, e bem ao pé da letra. E eu tenho esta la sessa, cai farono. Certa, né? Essa forma aqui é bem clássica. Bem clássica. É do tempo do começo do Esperanto mesmo. Por isso que nós temos que preservar. Por isso que nós temos que preservar. O antigo aqui merece estar sempre sendo reusado, em nome da preservação da língua como um todo que vive do passado e do presente. Temos que usar as duas formas e outras, né, que podem ser também pegas no vocabulário do tempo. Bom, tem aqui uma preposição que não tem tradução direta. É a preposição
Ie. Ie, ela é usada como coringa quando a gente não tem uma preposição específica para usar, a gente bota esse ie. Mas ele é muito usado na pergunta de horas. Por exemplo, que nesse instante nós perguntamos aqui que horas são, né? Então, que mahoro estas, ó, a ordem, porque está tendo quioma, tá vendo? A gente pegou quioma. Então, querendo saber a ordem. Em Esperanto, as horas são em forma ordinal. Quioma horoísta. Agora, a que horas começará a novela? Isso em português. Porque em Esperanto mantém-se a ordem, mas bota esse ie na frente. Ie quioma horo, a que horas? Ie quioma horo, comencídios, lá, drama, seria a novela. É bom deixar registrado. A Não, única interação foi eu IE, botei um ie. É porque eu quero saber agora, não é que horas são, mas é que horas vai começar uma certa coisa, ou que horas começou, né? E drama seria, gente, é bom deixar registrado em ata. Drama seria é novela de televisão. Porque novela, como estilo literário, como forma de escrituração literária, é novelo. Pequeno romance, não é isso? Entre conto e romance. Novelo. Que geralmente tem uma intriga concatenada, uma intriga só, enxuta. Mas é mais do que um conto. Já tramserio é novela. Novela de televisão. Ou de rádio. Pode ser de rádio também. Ali, ó. Iequioma, Roro, Mario, Vetures. Joguei no passado agora. Ó, preterito. Preterito. A que horas Mário viajou? Aí essa questão. Ele saiu sem se despedir de mim. E agora? Né? Vou ter que ligar para ele, para saber o que houve. E aqui o Marro Mario Vetures. Né? Então, esse IE é, né, muito usado nessa estrutura aí. É uma preposição que não é muito usada, não. Mas, no caso de horas, é essa forma aí. Très bom, né? É. Já vimos, e vamos rever agora, o pronome pessoal reflexivo, que é se. Ele é um pronome pessoal do caso reto, mas ele é usado quando a terceira pessoa, quem é a terceira pessoa? Li, ti, ao, de, conjuga um verbo alusivo ou relacionado ou direcionado a si próprio.
a si próprio. Né? Ele não age para terceiro. Ele age em relação a si próprio. Então, usa-se si. Por exemplo, Teresa amas sim mesmo. Teresa ama a si própria. Tem uma autoestima fortíssima. Então, nesse caso, como é reflexivo, é a terceira pessoa, no caso, Teresa X, né? Terceira pessoa, conjugando um verbo, que é o verbo ame, em relação a si próprio, então aí é si. Só vale, portanto, quando for terceira pessoa. Esse verbo, esse pronome si é exclusivo de terceira pessoa, seja do singular, seja do plural. Quem é do plural? Vamos pegar aqui agora, escrever de novo e botar um exemplo de plural. Plural é quem? Ele, não é isso? Eles. Ele já quer dizer eles, elas, né? Para objetos, para pessoas, para animais. É muito genérico, mas sempre terceira pessoa do plural. Então, um exemplo: Ludovico, Cai, Carla, Donas, Alci, Bonano, Vivona. Olha aí. Luiz e Carla dão a si bona vivon. Dão a si próprio, claro, né? Porque se eu estou dizendo si, reflexivo, eles se dão uma boa vida. Né? Certo. Josefo, Cai, Constantina, Pendes, Siana, Dienona. Olha aí. José e Constantina venderam sua fazenda. Ó, olha que agora eu já tenho uma modificada. Eu já acrescentei um ana no final de si. Quer dizer que agora já não é mais pronome, neste caso aqui, já não é mais pronome pessoal do caso reto. Ele agora aqui já é um pronome possessivo. Para eu transformar qualquer pronome pessoal em possessivo ou no concernente, no respectivo possessivo, é só botar o ar no final. Oh, meu Deus do céu. Aí, no caso de si, aqui ele está no recta persona pronomo. Si. E sia, aí já é possessiva pronomo. Já virou um possessivo. É só botar o ar. Isso serve para todos os casos. Vamos rever. Mi recta persona. Mia, possessivo. Mi recta persona, pronomo. Lia, possessivo. Chi, chia. Di, dia.
Vi, Mia. Aqui tem vi que eu esqueci. Pela ordem clássica, tem aqui, né? Não, não. Aqui não. Vem depois daqui. Manter a ordem. Embora isso seja dispensável, né? Então, via, teu, tua. Tu é vi. Você, o senhor, a senhora. Quando eu digo via, aí eu estou dizendo o quê? Teu, tua, seu, sua, do senhor, da senhora, já é pertencimento, algo que pertence a. Possessivo. Possessivo vem de posse, né? Via. E aqui no plural também tem, né? Vi. Mas aí já é no sentido de vosso, vossa. Vós é vi. Segunda pessoa do plural. Vós. Vosso ou vossa é via. E aqui tem o plural de ele e ela. Ele, eles, elas. Aí está na forma do pronome pessoal do caso reto. Agora, e se eu quiser o respectivo, o concernente possessivo, boto a, ilia. Aí já é deles, delas. Seu, sua, deles. E aí a gente arremata destacando que seu é muito genérico em português. Porque seu pode ser de você, dele, dela, deles, delas. Né? Em português não é assim? A depender da frase, Yes. ou melhor, a depender da intenção, né? Do uso, pode se referir a tudo isso aí. Já em Esperanto, cada intenção, né, tem a sua forma, tem o seu possessivo específico. Então, seu, em Esperanto, a depender, né, pode ser via, via, chia, ilia. Pronto. Fica claríssimo em Esperanto. E se for o reflexivo, também é a mesma coisa. Tem si e é si próprio. Reflexivo da terceira pessoa em relação a si própria. Para o possessivo é só botar a, sia. É o que a gente viu aqui, né? Josefo cai Constantina, vendes sian bienon. Aí a gente tem plena certeza de que eles venderam a própria fazenda. Fica claríssimo, fica indiscutível. Em português pode... Aprende português e espera. Não, veja só. Em português pode gerar confusão. Pode Estou gerar dizendo, a gente confusão. aprende português e o esperanto ao mesmo tempo, né? Lembra o português. Gramática comparada, a gramática A comparada. gramática, né? É. Para ajudar na prova do Enem. Aqui, ó. Se eu digo em português, eu estou falando para um amigo que tem uma fazenda. Esse amigo meu tem uma fazenda. Aí eu digo para ele, amigo, José e Constantina venderam sua fazenda. O cidadão vai tomar um susto. A minha? Com que ordem? Mas eu quero dizer, sua, lá deles. Não é a do amigo.
Porque José e Constantina também tinham fazenda, mas venderam. Aí eu estou querendo me referir à fazenda deles, e não a do amigo. Mas o pronome não ajuda. O pronome seu ou sua pode se referir tanto a deles quanto a de você. Por isso que, em português, o mau uso, o mau emprego do possessivo, seu ou sua, pode gerar um mal entendido, o que não ocorre em Esperanto. Porque se é reflexivo, ou seja, deles próprios, é só usar sia. Josefo e Constantina vendes siam bienon. Agora, se eles forem corretores de imóveis e que estavam contratados pelo meu amigo para venderem a fazenda do meu amigo, aí eu posso dizer que, finalmente, eles venderam via bienon. Entendeu? Eles foram contratados para vender a fazenda desse meu amigo. Aí é diferente. Então, eu digo via. Tudo é questão, então, de a quem eu estou me referindo, para aplicar de forma cientificamente precisa o possessivo, adequado, correto. Né? Bom, vamos rever o acusativo de direção. Que a gente já viu aqui e tal, mas é sempre bom rever. Porque gramática a gente estuda e reestuda, pratica e repratica. Né? O acusativo de direção é marcado também pela letra N, igual o acusativo de objeto direto. Por isso que muitas pessoas censuram Zamenhof, porque ele usou a mesma letra para o acusativo de objeto direto. A questão é por que Zamenhof não inventou uma outra letra, por exemplo, a letra M, para indicar direção. Por que ele usou a mesma letra N? É porque ele pensou assim, a língua não pode ficar muito complicada. A língua tem que ser simples. Não haverá muita diferença prática em se colocar uma letra especial para o acusativo de direção, não. Eu vou manter o N mesmo, em nome da simplicidade, para evitar até confusão de uso. Então, usa logo o N e a frase é quem vai dizer. Ele raciocinou dessa forma. Simplificadora. Ele era um homem simples e ele escreveu a língua para o uso comum e geral de todo mundo, de intelectuais, cultos, eruditos e também de trabalhadores, pessoas comuns que não são dedicadas ao estudo da gramática, ou seja, o povão. Ele pensou assim. Por isso que ele deixou... né? Ele foi estrategista, para não complicar a língua. Não complica, não, deixa aí. E não há, até hoje, dificuldade de uso, não. Porque quando a gente assimila e começa a aplicar, internaliza. Internaliza e não falha na hora da aplicação. Já vem automático. Como é a mesma letra, automaticamente a gente já recorre ao estoque cerebral, onde está a memória física da língua já internalizada, e aí já vem mais fácil, a gente vai no estoque rapidamente, inconscientemente pega a forma correta e aí vai aplicando.
Não precisa Uhum. pensar muito, não precisa saber qual é a letra que eu vou botar. É a mesma e tal, o que vai valer é a estrutura da frase, que é definida pela preposição Uhum. anterior. É porque a regra é clara. Não se usa acusativo depois de preposição, mas isso é quando se refere ao objeto direto. Ah, é a simplicidade, né? É É, simpleza, simpleza, simplicidade. simpleza linguo. Você pode dizer Ah, isso. simpleza lingvo, É, lingvo. esperando esta simpleza linguo. Sed simpleza sed ne mal richa, mas não pobre. Ao contrário, o Esperanto é uma das línguas mais ricas do mundo em nível de possibilidades. Yes. Você pode se expressar em Esperanto qualquer nuance do pensamento, seja simples, seja complexo. É uma língua que se presta para. Holandês, né? Não, o Esperanto você vai fundo. Você expressa com muito mais precisão qualquer nuance de pensamento. O pessoal costuma dizer que o É. alemão é uma língua boa para filosofar. Que nada, boa para filosofar é o Esperanto. Você já vem intuitivamente aplicando de forma precisa o que você quer, por causa dessa riqueza de possibilidades. É uma língua elástica, onde você tem derivativos e, de repente, aninhados, concatenados, sucessivos, e a coisa vai, é um diálogo enriquecedor, criativo, intuitivo. É gostoso falar em Esperanto, porque você brinca com a língua. Eu acho que estava olhando aí uma reportagem, não sei se foi na Itália, foi Itália ou foi França, né, que falam danke e obrigado, né? Não é alemão, não? Italiano. Danke, não, é italiano, Eu não foi acho que italiano, eu acho que é alemão. alemão, né? Pelo menos Ah, em alemão tem essa bem raiz aí. parecido com o Esperanto, né? É, bem parecido. O Esperanto é advérbio, ele lá, né? Não, eu não sei como é É exatamente, o. não, mas tem o Dank, tem o Dank. É, Já isso já mesmo. é outra vantagem do Esperanto. O autor não inventou as palavras. Ele pegou o que já existia nas línguas mais faladas, É. mais aperfeiçoadas do globo, pegou a raiz e deu uma adaptada. Aí a gente se Uhum. identifica fácil, a partir de qualquer língua, com o Esperanto. Se sente em casa. É uma língua caseira. Não passa para Realmente, né? não passa para ninguém aquele sentido de coisa estranha, de coisa alienígena. Como, por exemplo, o mandarim. O mandarim é uma língua extraterrestre. Mas, por incrível que pareça, os chineses falam o Esperanto excelentemente bem. Dá Apesar para de não ter nada a ver ver. na formação da língua do Esperanto, né? É, mas eles falam perfeitamente Já o estão Esperanto. estudando, né? Escola pública, né? Lá tem isso, né? O pessoal lá se dedica mesmo. Tem faculdades, né, onde se estuda Esperanto e tal. É outro, é outro, Maravilha, né? é outro investimento. Mas vamos lá, vamos lá. Então, o acusativo de direção é isso aqui. Ele geralmente é usado depois de determinadas preposições. Por exemplo, trans, por exemplo, né? Porque essas preposições, elas têm duplo sentido.
tanto podem indicar posição, como podem indicar direção, de A para B. Aí, neste caso, se aplica o acusativo de direção. Por exemplo, li estas en la lerneio. Ele está na escola. Esse en é posição. Indica uma posição estática, não há movimento aí. Ele está lá, na escola, simples. Agora, se eu digo li iras em lá lerneio, também é posição. Ele, apesar de aqui estar tendo um movimento, não está tendo? Se eu digo ir, ele está se deslocando. Está indo, ele está deslocando. Mas ele está dentro, ele está se deslocando dentro da escola. Dentro da escola. Da cantina para a sala dos professores. Mas ele não sai. Ele não está se deslocando da rua para a escola. Ele já está na escola. Então, de qualquer forma, esse N continua sendo de posição. Posição. Porque ele já está lá dentro e está se deslocando lá dentro, de um lugar para o outro. Então, pronto. Aí não tem acusativo. Não há direção, não há direção. Não há direção. A letra N aí não entra. Porque ele não está indo para a escola. Ele está indo dentro da escola, de um lugar para o outro. No intervalo entre uma aula e outra. Agora, se eu digo... Ele não saiu da escola, ele continua dentro da escola. Ele já está lá. Na sala. Então é posição. É posição. Agora, eu vou fazer o movimento de direcionamento para a escola. Viras em la lerneyon. Aí, agora, ele está fora da escola. Ele está fora. Mas ele está entrando, indo na direção da escola. Então, a direção. E se é direção, recebe a letra N. Viras em la lerneyon. Ele está na rua, certo? Ó, li achas sur la strato. Aí, para ficar mais claro. Ele está caminhando na rua e segue para a escola. Ou vai na escola. Ou vai na escola. Para ficar bem ao pé da letra. Aí, nesse caso de direção, de A para B, recebe o acusativo de direção. Mesma coisa aqui, ó. Na primeira frase, a diferença de direção para posição é só o N. Quando tem o N, é direção. Quando não tem, é posição. Não é isso? Posição. Mesmo que esteja havendo um movimento. Mas se for um movimento interno, aí não é acusativo. Porque eu estou falando na segunda frase. A diferença é só o N. É bem parecido. São parecidos. Mas estratégico. Vai definir a frase, a direção é só o N. Né? Exatamente. Aqui nessa frase, li iras em lá lerneiam. A diferença aí é só o movimento recebe o acusativo. Está de fora para. Não está posicionado dentro, ele está posicionado fora, indo. Aqui, por exemplo, ó, ele está na praça, mas faixas para a rua.
ele está caminhando para ir para a rua, saindo da praça para entrar na rua. Então, li, vamos botar assim, estas em la platso, ele está na praça, cai baixas em la straton, ó, caminha na direção da rua. Da rua. Aí já Ele é está se deslocando, né? se deslocando, porque quem denuncia isso, o acusativo de Um acusativo. direção, a letra N, denuncia e traz à nossa mente a imagem real do movimento. É outra vantagem do Esperanto, porque normalmente a gente consegue pensar quando vê, quando percebe a imagem. Aí a gente descreve o que está vendo. Mas a própria gramática pode ser um criador de imagem. E a gente não precisa ver. A própria gramática nos mostra a imagem que a gente quer. Olha aí o exemplo. Li estas em la praça, aí fica claríssimo na nossa imagem. A gente está vendo ele na praça mesmo. E pachas em lastraton. Eu posso até tirar o estas e botar pachas também. Esse extras, né? Porque esse extras aí, né? Não, tá certo. Verbos, né? Não, aí é genérico. Estas, ele está. Hum. Mas eu quero dificultar agora. Eu botei pachas. Li pachas em la plata e só cai pachas em lastraton. Duas imagens em uma só frase. Aqui, ele está andando dentro da praça. Posição. Não é isso? Posição. E aqui, mas ele está passando dentro da praça, indo para onde? Aí ele está saindo da praça para a rua. A Para ideia uma agora rua é qualquer, né? uma rua qualquer. Imagina-se que há Direção. uma rua junto da praça, que começa na praça, e ele está indo para lá, para entrar naquele beco escuro, terrível, perigo terrível. Mas Ele ele está quer se ir, se ele quer ir, deslocando no pois escuro. é, eu não ia, Nossa, mas ele que é o dono da imagem. mas tem tanta luz. Pois é, está confiando em quem eu não sei, mas tudo bem. Bom, aí que está então. Reiterando, são dois movimentos. Porque o verbo pacha é verbo de movimento. Quem pacha, né, anda, certo? Está se deslocando com passadas. Li pachas em la platso. Aí é movimento, mas dentro da praça. Então, não é direção. Agora, se eu digo aqui pachas em lastratam, aí ele não está na rua, mas está indo na direção da rua. Ele vai entrar na rua. Gostou do dificultador? Foi bom aí, né? Gostei, mas ficou bem claro, né? Tá certo, tá claro. É, mas a gente não se perde. Porque Se esse você I aí está dizendo que é o I, né? Cai. Está dizendo que ele saiu andando para a rua, não é isso? ele estava andando na praça, ele foi comprar pipoca. Comprou a pipoca, pagou, né? E agora está se deslocando para a rua, onde ele mora. Ah, Então, tá bom. de qualquer forma, né? Para arrematar, vamos ver aqui outro exemplo bem clássico, né? Do acusativo de direção com trans. Trans indicar posição, como pode indicar direção. Trans é além de, do outro lado, Do outro lado. certo?
do outro lado. Então, Petro marchas trans lá avenuo. Olha lá. Aí, quando eu fiz marcha já é uma caminhada, né? Já não é simples passada. Ele já está caminhando mesmo, não sei, com destino, né? Na avenida, não é isso? Na avenida. Ele Eu anda. estou vendo isso porque eu estou do lado de cá. Se eu estou do lado de cá, tudo que está do outro lado da rua é trans. É o lado de lá. Então, depende de quem fala, depende de quem vê. O observador, que sou eu estou do lado de cá. E estou vendo ele do lado de lá. Então, eu uso trans. Petro marchas trans la avenuo. Ele está caminhando do lado de lá da avenida. Certo? Agora, Se ele aí, passar para a avenida, aí tem acusativo, se ele passar, né? olha, você avançou demais. Você agora jogou Não, duro. porque eu estou vendo, mas ele continua na avenida, ele não saiu da avenida. Ah, mas você apertou a gramática agora. Você vai ter que ter paciência. Vamos fazer o Ah, seguinte. Eu que vou atravessar, porque ele é meu amigo, e ele me acenou para mim. Venha cá. Aí eu que vou atravessar. Eu gostei de sua intervenção, foi legal. Deu uma boa enriquecida. Daqui a pouco eu vou pegar sua frase, segura aí. Aí, ó, eu, né? Marchas trans lá avenuon. Por que eu botei N? Porque eu estava do lado de cá e estou passando para o lado de lá. Aí é direção. Quando eu uso direção, aí eu boto o acusativo. Já não é posição. Eu já estou indo para atravessar para o outro lado. Aí é uma direção, é um destino. Qual é o destino? O outro lado da rua. Me marchas trans lá avenuam. Vamos dizer que é uma avenida bem larga. Porque se for uma avenidinha, eu posso dizer baixas. É uma pequena avenida, não estou caminhando. Não, estou só atravessando. Né? Eu posso dizer isso, passas. passa, Me está passas, passando. eu passo para o lado de lá da avenida. Me passas trans la avenuon. Aí agora é toda uma imaginação claríssima, a gramática a favor da imagem. A Aí faltou gramática, assim, hein? chapéu. Não, veja só, Aí não tem esse chapéu, caso não? porque existe passas e existe passas. É, Passas é passa mesmo. Ele passa. passa. E passas é com as pernas. É Passos. com as passas, faz passos. Ele dá passos. Dá Hum, passos. Então, passas. ah, Mas passe é genérico. Você ok. passou de um lado para o outro, aí não importa se está caminhando, se está de bicicleta, né? Se está de carro, está passando. E o tempo passa, ó, o tempo Hum, passa. Lá tempo passas. É muito genérico aí, né? Agora, passe é específico. Passe é se deslocar com passadas. ah, entendi. Me compreendas. Porque pacho, o substantivo pacho, é passada. Hum, Quantas passadas eu dou para chegar do outro lado? Né? Kiom da pachoi mi faros
por alveni al la alia flanco, para chegar do outro lado. Aí é uma questão filosófica. Depende. Mas, no caso aqui, essa é a ideia. Agora, você provocou, interessantemente, nesse instante, falando de que é Pedro que vem para meu lado. Porque eu já estou aqui. Pedro não está me olhando de lá para cá, e ele diz que eu estou do lado de cá. Então, para Pedro, olha a questão da relatividade de quem vê. Agora é ele que está me vendo. Então, para ele, eu estou do lado de lá da avenida. Né? Ele está me vendo do outro lado. Agora, eu quero saber qual é a preposição para dizer o lado de cá. Porque trans é o lado de lá. Tem uma coisa no meio, entre o observador, né, e o lado de lá. Mas e se for, então, do lado de cá da coisa? A preposição é cis. Pouco usado em Esperanto. Eu estava tentando lembrar, mas você já falou sobre isso mesmo, na outra aula. Já falamos. Mas isso aqui é segredo de ofício. Pouca gente usa. A gente não vê muito na prática conversacional, mas está na literatura. E se está na literatura, temos que saber. Para quando estivermos lendo, a gente não se espantar. A gente não se espantar. Opa, o Esperanto tem uma preposição aqui inédita. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Não, você já viu. Aqui. Cis quer dizer, então, do lado de cá. Tanto que a gente pode até juntar, quando a gente fala do o além, o além-túmulo. O além-túmulo é uma metáfora para dizer que é o mundo fora da matéria, o mundo espiritual, o mundo depois da morte, o além-túmulo. Porque o túmulo é ali, né? É o local divisor entre o mundo material onde a gente vive e o mundo espiritual. O túmulo não é o fim, é apenas uma passagem. Ele significa, né? Vamos dizer assim, misticamente falando. Então, transtombo. Tombo é túmulo. Tombo é túmulo. Então, transtombo é o além-túmulo. O além-túmulo. Tem até aquele jornal espírita famoso, que foi o primeiro jornal espírita do Brasil. Ecos da Além-túmulo. Né? Transtombo. É além do túmulo. E se for do lado de cá, quem ficou aqui, quem sobreviveu, aí diz que estamos no cistombo. No aquém-túmulo. Aquém. É porque tem o além e tem o aquém. O além é trans. O aquém é cis. Então, vamos retocar, rever. Pedro. Eu estou aqui, vendo Pedro do lado de lá. Pedro achas en la translastrato cai mi faixas cis lastrato. Olha aí. Então, naturalmente, se eu estou vendo, eu estou do lado de cá, vendo ele lá, então eu tenho que dizer as duas preposições. A preposição que identifica o que eu estou vendo do lado de lá e a preposição que identifica que eu estou do lado oposto. No caso, cis. Eu estou do lado de cá. Pedro caminha... Continua, né? Pedro caminha ele está do lado indo, de lá, mas ele não passou ainda para a rua. indo mais do lado de lá da rua. Então, ele ainda não passou para a rua. Ele ainda está ele está... Você está certa, você está certa. Nós voltamos de novo para a fase anterior. Aí ninguém está atravessando ainda a rua.
Ah, Ele está indo do lado de lá da rua e eu estou indo do lado de cá da rua. Por isso, para ficar claro e bem registrado na ata, eu fui aí explicativo. Pai Petro, Pachas, translastrato, né? Caimi, Pachas, cis, lastrato. Agora, aí eu chamo Pedro para vir para cá, porque o lado de cá tem sombra. O lado de lá é um sol danado. Aí, ô Pedro, né? Vendo, baixo, baixo. Venha para cá, homem. Então, Pedro agora é sujeito passante, de um lado para o outro. Pedro, Pachas, trans, lá, Straton. Olha como mudou. Ele é sujeito, observador e, ao mesmo tempo, movimentador. Para ele, que atendeu meu chamado, é trans, porque é ele que está me vendo, para ele, entendeu? Agora, para mim, eu digo que eu sou observador agora. Estou vendo ele atravessando a rua na faixa e no semáforo vermelho para os carros. Aí eu digo, então, eu sou observador. Pai Pedro, faixas, cis, lastraton. Olha os cis ousado também se amostrando, também aparecendo como direção. Porque eu estou do lado de nesse cá. caso, aí, na primeira frase, aí, a primeira que eu falo é essa: Petro, Pachas, translastrato, cai. Mi, Pachas, si, lastrato. Em vez de mi, se fosse li, aí na extrato ia para o acusativo? Se Fosse, ele está se fosse, passando. se fosse Pedro, Pachas, translastrato. Aí, e cai, li, que é ele mesmo, né? Você li, Uhum. ele, não pode, né? O acusativo. Não, No caso, não, ou uma coisa ou outra. Ou ele, vem cá. quando eu No digo que caso, você ele. parece assim, e ele cai, e ele passa para o extrato, não pode, não? Aí é outro movimento. Porque, entendeu? Eu estou Aí, entendendo sua aí ideia. vai para o acusativo, seria extratom, passaria para. Não, você está certa, mas é que essa sua visão já está mais quântica. Você está querendo Não, descrever duplo movimento. não, é porque eu quero, é porque para eu tirar minha dúvida, se eu poderia, numa frase, escrever Você assim, ó, pode, tudo pode. Agora depende da intenção. Petro, Pachas, translastrato, cai, lipachas, si, lastraton. Poderia ser assim? É isso. Mas veja só, primeiro tem um movimento, para simplificar, né? Primeiro tem um movimento, depois tem o outro. Tem Quando eu outro. digo aqui, ó, ele estava aqui. Vamos dizer que ele passou, é passado. Paches. Pedro Paches, ele passou do lado de lá da rua, estava passando, né? Do lado de lá da rua, e de repente cai num, e agora, Ó, li, tinha que ter. agora amarrou. Antes ele Ó, estava no movimento e agora ele perpendicular, passa. agora ele está Ah, cruzando. Antes estava perpendicular, paralelo, mas do outro lado. Agora está hum. cruzando. Nesse cruzamento é direção. Aí já bota o acusativo. Tem que ter o nu agora, né? Tem que Se eu indicar, boto o né? num, justamente para. Não, o num é para reforçar. Está indicando, né? Está indicando que ele Está passou. indicando que agora, Ele passou. num. É porque é sempre bom usar as partículas, pequenas Ah, palavrinhas, para reforçar o sentido do que a gente quer ah. especificar.
Ah, Amarra então, mais. então aí é isso aí que eu queria tirar dúvida. Agora eu já estou consciente, que está confirmando que ele passou num. Antes ele estava passando do lado de lá da rua, não estava Hum, cruzando. É por isso que não tem acusativo. Aqui não é ah, direção. Há um movimento, mas é um movimento no mesmo lugar. isso eu entendi. O Li Agora, agora, agora ele está se deslocando ele, de um ele lugar para está. o outro. Ele estava Ah, translastrato, ok, ai num entendi. de pachas fis lastraton. É, isso Com aí é lógica estratuna. gramatical. Não. É, não, veja, ô Eu estou Regina, olhando, eu ô estou Regina, não vá repetindo o muito. nome, estratuna. Não, Regina, Estratuna. você já maldou, que eu gosto de exagerar. Mas eu exagero aqui no ambiente da sala de aula. Straton, para destacar bem o N. Tá Mas bom. lá fora, no mundo asfáltico, na Ah, vida real de conversação, eu não exagero, não. Já sai natural. Straton, Straton. Agora, aqui, para deixar claro, didaticamente, eu reforço o N. mas eu já Né? ouvi em outro, tá no YouTube, uma aula falando assim como você fala. Esse on, Tem gente que não. gosta tem gente que gosta de enfatizar bem o N. Eu mesmo, de modo geral, gosto, não vou mentir. Mas antigamente eu exagerava mais. Hoje eu estou chegando próximo do normal. Yes. Mas tudo é o que? É prática, né? De conversação. Quanto mais você falar na língua, melhor. Porque a melhor forma de você internalizar uma língua é no uso, a memorização natural. De tanto usar, chega um momento em que você internaliza. Ok. E aí, quando resolve conversar com alguém, dá show. Uma das formas que eu recomendo é ler em voz alta, bastante, mesmo sem entender muito. Mas ler. E aí depois escrever bastante, fazendo cópias. Isso são formas de internalizar. De repente, olha você falando fluentemente, como se fosse mágica. Mas não é mágica, é o fruto de uma imersão textual e escritural, imersão leitoral e imersão escritural. E aí, pronto, automaticamente, por osmose, a gente assimila uma capacidade de falar fluentemente. Porque tem Yes. a fluência espontânea e tem a fluência, vamos dizer assim, laboratorial, que é a proposta aqui. Ler muito e copiar muito. Todo dia, pelo menos 15 minutos. Já foi. Não dói tanto, não dói tanto e a pessoa consegue chegar a um resultado Verdade. satisfatório. A prática É, é que a teoria, e tem que ter a teoria e a prática é muito importante. Se não praticar, não adianta. Isso aí eu estou falando, Regina, na fase incubadora, na fase de despertamento da fluência, para Hum, despertar a fluência. Agora, depois que você percebe que você já despertou a fluência, começa uma fase agora de prática da própria fluência. Aí você vai participar de rodas de conversação diariamente, né? Você vai fazer pequenos discursos para um pequeno público, não é? Todo dia. Aí já é uma fase 2, a fase da automatização da própria fluência, que deixa de ser lenta e analisada para ser mais natural. São, né, na verdade, são 7 níveis de fluência. 7 níveis. Cada nível a gente atinge em tempos diferentes, não há um divisor perfeito, a gente não sabe em que nível está exatamente, e também cada pessoa tem a sua maneira de fluir.
que aí já depende de fatores também em nível de cérebro, personalidade, bloqueios, Ok. forma de conhecimento, dedicação. Aí é infinito. Você nunca vai ver duas pessoas falando fluentemente da mesma forma. Por mais É estudiosos que elas verdade. sejam, podem ser intelectuais, doutores, professores universitários, mas nunca vão falar igual, porque tem fatores internos de forma inconsciente, subconsciente, consciente. E nem deve, né? Cada um com sua personalidade, né? E a personalidade se reflete na língua, na fluência. Verdade. Bom, vamos esperar aqui 5 minutos só. Daqui a pouco a gente retoma para fazer exercícios finais de aquelas questões que a gente gosta de ver. Ah, não, peraí, antes da gente parar, vamos ver logo um sufixo que é muito usado, ad. Esse sufixo ad, ele dá a ideia de continuidade de uma ação ou até de um adjetivo, ou até mesmo de um substantivo, ou pode ser também indicativo de repetição de movimento. Então, quando eu digo aqui passe quer dizer dar uma passada. Ó, passe, dar uma passada. Em princípio, já se eu quero dizer que é a coisa continuada, a chave, andar. Já é algo um pouco mais, entendeu? Porque você está dando várias passadas. Tudo a intenção, o que, é que você quer expressar. É claro que, se você disser só parte, pode ser também andar de um lugar curto para outro. Andar até um lugar ali rapidinho, tal. Como a gente viu, passar de um lado para outro da rua. Pode ser, não há problema nenhum. Agora, se for algo suarento, que é longo, a gente usa pachade. Mas aí já tem o sinônimo mais específico, marche. Você pode dizer voi ir, quer dizer, ir por um caminho, voi ir, marche, né? Pode ser também pie, pire. Piedo é pé, né? Então, ir a pé, piedire. Aí já são nuances. A depender do contexto, a gente pode aplicar um ou outro, para ficar a coisa bem delineada na imagem. Mas, por exemplo, laboras. Eu trabalho. Eu estou trabalhando neste momento. Já quando eu digo laboradas, dá uma ideia de eu trabalho continuadamente. Eu não estou aposentado. Laboradas. Mesmo que neste exato momento eu não esteja trabalhando. Mas a ideia que se passa é essa, de que eu presto serviço. Laboradas. Né? Mas não há rigor na aplicação, não. Eu posso dizer laboras em lá hospitalo. Como eu posso dizer também laboradas em lá hospitalo. Não é rigor absoluto. Eu abro a biblioteca cedo. Mi malfermas frue la bibliotecon. Olha aí, acusativo de objeto.
eu abro cedo a biblioteca. É uma coisa que eu faço todo dia? Ou é só hoje? Ou é só agora o que eu estou fazendo neste momento? Não está tão preciso. Se eu quiser precisar, que é uma coisa que eu faço todo dia, aí eu tenho que botar o hábito. Aí amarra. Fica claríssimo agora que é uma prática diária. E Continua no acusativo, né? Como é? Por que o primeiro não foi para o acusativo? Porque quem me laboras, eu trabalho. Não, mas aí, veja só. É por causa Labore do é verbo. Não, B. labore é verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Eu não trabalho uma coisa. Eu não Ah, trabalho uma coisa. Eu trabalho apenas, né? Agora, sobre o que eu trabalho? Instrumentos hospitalares. Então, mi laboras pri hospitalae instrumento. Eu sou instrumentista hospitalar, certo? Aí eu boto esse pri. Agora, se eu quiser, eu faço questão de atender a sua intenção. Eu quero, porque quero, transitivar o verbo trabalhar. Eu posso fazer isso. Agora, aí eu tenho que fazer isso, ó. Impri laboras, hospitalae, instrumento. Quer dizer, vamos dizer assim, eu faço, eu conserto, né? Eu adapto, eu instalo, me prilaboras. Quando você bota pri como tem prefixo, que ter o PRI, né? toda vez que você bota o pri como prefixo, via de regra, você transforma um verbo intransitivo Para o em transitivo. transitivo. Aí pede um complemento com N, objeto direto. O que vem depois é objeto direto. Né? Tem que ficar ligado aí no verbo transitivo É, e intransitivo. mas você gostou, eu gosto de suas provocações, porque suas provocações já são de curso intermediário. Mas é isso aí, temos que aproveitar logo a oportunidade, porque o Esperanto é um só. Não existe Esperanto básico, intermediário e superior, não. Esperanto é Esperanto. E a gente tem que dominar tudo mesmo. Porque na hora do vamos ver, você tendo estoque de expressão alternativo, substituto, você consegue se safar melhor e se expressar melhor, né, nas situações. Então, temos que saber tudo mesmo. Isso. Ai, ai. Bom, É isso vamos. mesmo, tem que saber mesmo. Eu estou até desejoso, fazer um micro intervalo aqui, desejoso de montar esquetes didáticos. Vou arranjar pessoas interessadas, até já combinei com uma esperantista do Burundi, na África, que nós vamos fazer um esquete, um diálogo, para abrir aulas, onde eu vou botar as regras de uso, as regras práticas, num esquete, ela vai falar, eu vou falar, e dar essa sensação de intimidade na internacionalidade, já que ela está lá na África, mas já é o Google Meet. Né? O Google Meet vai É dar. interessante, né? Para todo efeito, estamos lado a lado. E não é só ela, não. Eu quero arranjar você também, outras pessoas interessadas, do Brasil e de fora, para a gente ficar montando esquetes didáticos ou paradidáticos, que reforcem determinados conceitos gramaticais, até de uma forma cômica, engraçada, de uma forma leve, né, para reforçar o processo de aprendizagem. Vamos ver, né, se vai dar certo. Eu sei que é Tem uma tudo para dar. não, tem suas Já deu limitações. certo, né? Já deu certo. Tem tudo para dar, né? Veja só,
o que nós temos a dispor, talvez, em princípio, é o Google Meet. Então, a gente não vai usar muito o corpo. Vamos usar só face, para fazer expressões faciais, e mãos, para complementar a comunicação. Um bom gesto manual diz muito. A gente pode completar determinadas frases para ficarem mais claras com os gestos, né? De rosto e de mãos. E aí, ver o que é que vai dar. No futuro, com o metaverso, eu estou encasquetado com o metaverso. De repente, pode nem funcionar para isso, mas, enfim, vamos apostar, né? Poderemos fazer encenações dentro do metaverso. E aí vai dar uma ideia mais clara ainda de que estamos efetivamente lado a lado. Porque eu vou me ver do lado da pessoa, podendo tocar a pessoa, e a pessoa me tocar. Mas ali são nossos avatares. Não somos nós estamos cada um em sua casa. Não importa a distância. A ideia vai ser essa. A transcomunicação metaversica. Isso no futuro breve, viu? Questão de talvez 5 anos, no máximo. A gente vai estar nessa vivência aí. Claro que isso é só o começo, né, da transcomunicação